Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Oi, gente. Eu sou a Luciana, diretora executiva do Aplica. Essa é a Renata. Eu sou a Renata, sou ex-aluna da Aplica, atual advisor. E A gente vai se apresentar um pouco melhor, mas enquanto isso, vamos dar uns minutinhos para todo mundo ir entrando. Legal, já vi que tem uma galera dando boa noite. Boa noite, pessoal. Legal, bacana. Fica à vontade de ligar o seu vídeo ou deixar ele desligado, tanto faz. Se tiver alguém, if there's anybody that doesn't speak Portuguese, if you only speak English, you can let me know, and then we'll be sure to do the webinar in English as well, with both English and Portuguese. Ok, enquanto tá todo mundo se instalando, vou dar só uns minutinhos para o pessoal chegar. Legal. E, pessoal, a gente vai estar gravando esse webinar e no final a gente vai estar mandando para vocês a gravação junto com o PowerPoint. Então, fiquem tranquilos se vocês tiverem que, se vocês não pegarem uma parte e tal, fiquem tranquilos que vocês vão ter essas informações depois. Já vou começar aqui e compartilhar a minha tela. É legal ficar até o final, porque no final a gente vai fazer o sorteio da sessão individual com a Luciana, que ela vai te ajudar a mapear o seu perfil, criar um plano de ação para application, que ajuda muito, então, se der, fique até o final. Exato. Ok, então eu vou fazer o seguinte, pessoal, enquanto tá todo mundo entrando aqui, eu adoraria saber no chat, bom, a gente já consegue ver o nome de todo mundo, mas de onde você está falando, o que você quer estudar e onde você quer estudar no exterior e como você ficou sabendo desse webinar. Assim a gente já começa a se conhecer e fica bem melhor. Então, eu estou aqui, meu nome é Luciana, para os que estão entrando agora, eu sou a diretora executiva do Aplica, também cofundadora, e atualmente eu estou em Vancouver. Hey. Eu sou a Renata, eu sou de Salvador, na Bahia. Eu estou indo estudar em Dartmouth College e quero estudar engenharia com arte. E possivelmente educação. Tudo pode acontecer, né, Rê? Legal. Legal, Thiago. Você é de Salvador também? Olha, vai ver que vocês se conhecem. Thiago que está em Economics Finance em Wharton. Que legal, você ficou sabendo no WhatsApp, bacana. Monique do Ceará, bacana, a gente também tem. A gente tem 2 alunos, ex-alunos de Fortaleza. Ainda não sei meu major, mas minha Dream College é Dartmouth. Opa, então fica até o final, porque no Q&A, né, no momento de perguntas, a Rê também vai estar respondendo. Tá, Thiago, não. Você já falou com ela, legal. Oi, Manuela, de Novo Hamburgo, legal. Aerospace or Electrical Engineering, MIT ou Stanford. Muito bom, muito bom. A minha sócia, Vanessa Miloche, ela é diretora de operações, ela também é do Sul, mas ela é de Porto Alegre. Legal, bacana. Então é isso, pessoal, vamos começando. A gente deve ter algumas pessoas que vão entrando aos poucos e aí elas vão se ambientando. Yasmin, você é São José dos Campos em São Paulo, legal, a gente já tive vários alunos de cidades pequenas de São Paulo até, e de Minas também. Você gostaria de estudar economia e jornalismo? Fiquei sabendo pelo Insta do Aplica e minha Dream também é Dartmouth. Opa, Dartmouth tem sido muito popular nos últimos anos. E Mariana, você de São Paulo também, Taboão da Serra, não conhecia, legal. Wellesley, bacana. Atualmente você está na lista de espera. Women's College, também estudei no Women's College. Estou vendo esse webinar porque vai que eu precise aplicar novamente. Infelizmente, às vezes, isso faz parte do processo mesmo. E oi, Letícia, de São Paulo, que quer estudar International Relations ou Psicologia. Não tenho certeza sobre a universidade.
tranquilo. A Lúcia estudou psicologia também, né? Sim. Estudei psicologia, dança e francês na Bryn Mawr College, que é uma faculdade só para mulheres. Legal, pessoal. Muito obrigada novamente por vocês estarem aqui. Agatha, de Dois Irmãos no Sul também, quer fazer International Relations em Tufts. Ficou sabendo pelo Insta, legal. Fique à vontade para irem se apresentando. A Renata vai estar no chat conversando com vocês. A gente teve uma aluna que passou em Tufts esse ano também, a Ari, com 96% de bolsa, sim, já está sabendo, né? Bom, vamos começar ao que interessa. Então, pessoal, vamos começar com algum housekeeping items. Então, a apresentação hoje, o webinar vai ser metade em inglês, metade em português. Eu vou estar falando em português, porque parece que não tem ninguém que não fale português aqui, mas o conteúdo vai ser todo em inglês. Mas todos vocês já devem saber, né? Porque isso é um dos requisitos para poder estudar fora. Então, ao longo da apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever no chat, que a Rê vai estar anotando, e aí no final, durante o Q&A, a gente vai estar respondendo essas perguntas. Mas vocês podem esperar também até o final e fazer a sua pergunta ao vivo. A gente vai estar gravando esse webinar e a gente vai estar mandando a gravação para vocês, assim como os slides também. Então, a gente vai ter alguns links aqui para vocês acessarem, vocês podem acessar depois. Bom, depois, o que vocês podem esperar hoje? Vai ser mais ou menos 1 hora de duração. Eu vou entrar direto no conteúdo do webinar, que vai ser um overview do processo de aplicação, mas mais especificamente como que você começa, né? Como que você começa de pé direito, quais são os pontos que realmente vão fazer diferença para você ter aquele resultado bem sucedido. Depois a gente vai para a sessão de perguntas de respostas e no final a gente vai ter o sorteio da sessão de one-on-one comigo, de graça, e a gente vai estar fazendo sorteio só para quem ficar até o final. Então, muito importante vocês ficarem até o final do webinar. E a gente vai estar fazendo um special announcement também, divulgando uma notícia bem legal. Lembrando que está sendo gravado, então a gente vai te enviar tudo por e-mail, tanto a gravação do webinar quanto a apresentação do PowerPoint. Boa, exato. Às vezes a minha tradução aqui, Google Translate, vai falhar, mas acho que vocês vão entender, né? Bom, pessoal, então antes de a gente começar, assim, quem é o Aplica, o que a gente faz, né? Então, o Aplica foi fundado em 2016 por mim e pela Vanessa. Espera aí que teve uma pessoa aqui querendo entrar. Acho que não. Por mim e pela Vanessa. Então, a gente é uma empresa formada por mulheres e agora, tirando o nosso designer, 100% do nosso time é de mulheres. Então, você tem a Rê, a gente tem as nossas orientadoras também. Então, algo que a gente se orgulha bastante. Hoje em dia, a gente é líder em admissão, né, em consultoria de admissão no Brasil, tendo mais de 10 anos de experiência, passando pelo processo e orientando alunos do Brasil inteiro. Um pouquinho sobre o nosso processo de formação, né? Eu e Vanessa, a gente é formada em universidades do exterior, nos Estados Unidos e no Canadá, tanto na graduação quanto na pós. Então, eu e Vanessa nos formamos na Bryn Mawr College, que é uma faculdade só para mulheres na Filadélfia. Eu me formei em dança, psicologia e francês, summa cum laude, que é um dos níveis, né, tipo de honors que você pode se formar lá fora, tudo em latim, eles adoram esse tipo de coisa. E a Vanessa se formou em Economics, International Studies e Italian. E depois a gente fez o nosso mestrado aqui em Vancouver. E um pouquinho sobre o Aplica. A gente tem um track record, né, uma experiência de resultados bem legal, com 95% de sucesso, sendo que 89% dos nossos alunos ganham bolsas de 40% a 100%. Então, nesse quesito de bolsa e auxílio financeiro, a gente é bem expert, a gente tem uns resultados bem legais. Aqui a gente tem algumas das universidades onde os nossos alunos se encontram, sendo que em Babson, Tufts, Brandeis, Dartmouth, Georgetown, Lehigh e Stanford, então todas as estrelinhas a gente tem alunos com 90% a 100% de bolsa, o que é bem raro, né?
Hoje em dia a gente tem 3 especialidades, alunos multidisciplinares e artísticos, então a própria Rê, ela vai estudar física, mas é artista também, então ela é artista visual, vai estudar educação, então assim, tem aberturas que a gente dá abertura para alunos de vários perfis diferentes. E a gente também tem uma expertise de liderança feminina e bolsas e auxílio financeiro. A gente ganhou 2 prêmios bem bacanas em 2019, foi o Female Founder Award, pela incubadora de Vancouver, e o Girls Gone Global, que foi o que deu início ao nosso programa de bolsas para meninas líderes, que foi o que a Rê participou. Bom, e a nossa moderadora, a nossa Guest of Honor today é Renata Ho. A Rê foi uma Girls Gone Global Scholar, como eu mencionei, em 2019. Ela passou para Dartmouth com 100% de bolsa pelo King Scholar Program, e hoje em dia ela é a nossa Marketing e Assistant e Advisor também, nossa orientadora. Bem legal. O Aplica foi a única orientação que eu fiz quando eu apliquei, estava no 3º ano, então me ajudou muito. Eu fico feliz de poder trabalhar com todo mundo hoje. É muito legal, né? Passar pelo processo e depois tá do outro lado, assim, né? Da situação. Promovida, ela foi. Foi promovida. Não, tem sido muito bom ter a Rê com a gente. Ela é sensacional de se trabalhar. E no final, se tiverem alguma pergunta para a Rê diretamente sobre como foi o processo dela, fiquem à vontade para perguntarem. Podem fazer perguntas do meu application ou de Dartmouth também. Vocês devem ter dúvida. Quem falou que Dartmouth é a Dream, então podem mandar. Podem mandar agora também as perguntas tipo, de todo o webinar, então às vezes tem uma dúvida sobre algum assunto específico para não esquecerem depois. Podem mandar no chat que eu vou salvar todas e depois a gente responde tudo junto. Exato. Bom, para dar o kickstart aqui para o conteúdo de hoje, eu queria lançar uma pergunta que é muito importante. É mais para reflexão, mas se vocês já tiverem assim, a resposta na ponta da língua, fiquem à vontade para compartilhar no chat também. E o quão bem você consegue responder essa pergunta vai definir muitos aspectos do seu application, sabe? Podem ser muito importantes para o seu sucesso. Então, a pergunta é a seguinte: what are the strengths you believe you have as a college applicant? And what challenges do you think you might run into? Né? Então, você se conhece, primeiramente? Você sabe quais são os seus pontos fortes? E os pontos que você tem que trabalhar no application, né? Porque você pode ser uma pessoa muito interessante, mas não necessariamente o seu application está refletindo isso, né? Mas, assim, o que é um ponto forte no application, né? E quais são os desafios que você acha que você vai ter? A ideia é que depois, no final desse webinar, você vai ter uma noção um pouquinho melhor sobre isso. Ok, então começando com um overview do application. A maior parte de vocês talvez já saibam disso, mas é sempre bom dar uma relembrada e entender como que esses aspectos influenciam no application. Então, a gente tem mais ou menos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes principais, né? Sendo Standardized Test Scores, as provas que você vai ter que fazer, o Academic Performance in High School, então como que são as suas notas na escola, e o School Ranking, né? Assim, você pode tirar nota boa, mas você é o quê? Número 1 na sua turma, número 2, top 10%. E esses 3 componentes, eles são mais fáceis de se identificar, porque eles são objetivos, né? Todos têm a ver com o número. Enquanto que os últimos 3 componentes, que são Extracurricular Activities, Letters of Recommendations e Essays, né? Personal Statement e Supplemental, também vão ser tão importantes quanto, se não até mais. Só que como eles são subjetivos, às vezes eles são mais difíceis de entender se são pontos fortes ou não, né? Então, nos primeiros 3 componentes, é claro que se você tira notas altas, isso é, claro, muito bom, mas assim, dependendo do que você precisa, para onde você quer passar, de quanta bolsa que você precisa, qual alta tem que ser essas notas, né? E se você tem uma nota um pouco mais baixa, será que isso significa que você ainda consiga passar, né? Felizmente ou infelizmente,
não é uma resposta certinha, né? Não tem uma linha de corte, a Rê mesma sabe disso. E no final eu vou estar falando sobre alguns perfis para vocês terem uma ideia sobre o conjunto de todas essas coisas. Bom, então, entendendo um pouco melhor sobre como cada uma dessas etapas se encaixa com relação ao timeline do application, né? Então, se você está aplicando esse ano, você pode esperar que mais ou menos você vai começar a efetivamente preparar os materiais em agosto. Só que a preparação em si, né, de fortalecer o perfil, seu perfil começa muito antes. Então, a ideia é que você possa sair do webinar de hoje já sabendo o que você precisa fortalecer. Mas mais ou menos em agosto é quando o Common App abre, né? E você já pode começar a criar o seu perfil. Se você puder começar a escrever seu personal statement agora, melhor, mas o mais tardar seria entre setembro e outubro. Com relação às provas do ACT e do SAT, elas variam, né, entre agosto e dezembro, geralmente. Às vezes tem uma prova aqui em agosto. E você quer finalizar a sua college list só depois de você ter as suas notas do SAT. Então, isso vai ser mais ou menos entre setembro e até dezembro e janeiro também. Sendo que em novembro você já pode aplicar Early Decision para sua Top Choice, né, que a gente sempre recomenda. Com relação ao Scholarship e Financial Aid Applications, tem umas que começam desde cedo, assim, em outubro, são algumas universidades canadenses, ou então se você vai aplicar Early Decision também em novembro. Se não, é geralmente em meados de fevereiro, né? Depois de você mandar o seu application completo. O momento de escrever o Supplemental Essay tem que ser depois que você define a sua college list, né? Porque é só então que você vai saber quais universidades que você vai aplicar e cada uma vai pedir um Supplemental Essay diferente, sendo que o Personal Statement você sabe que você vai ter que escrever para todas as universidades. Então, isso é mais ou menos aqui entre outubro, né, e janeiro. As deadlines das universidades americanas, elas são bem mais padronizadas. Então, elas começam em meados de novembro e vão até fevereiro. Sendo que as canadenses, elas são bem mais flexíveis. Então, às vezes, elas começam desde dezembro, se você quer aplicar para a bolsa, e algumas vão até maio. Então, é importante entender essa diferença. Para submeter o CSS Profile, que é o Financial Aid Application, é meados de fevereiro também. Você vai fazer as entrevistas entre janeiro e maio, e as decisões em si, elas só vêm em março e abril. Então, a ideia é que você comece a se preparar agora e só vai ter o resultado ano que vem. E aí, dia 1º de maio é quando você decide qual universidade que você vai estudar. Ok, então a ideia é que eu imagino que todo mundo aqui que já esteja se preparando já tenha tido conhecimento sobre esses componentes, mas como que eles fazem sentido no processo de aplicação, né? O que é um bom extracurricular activity? O que é uma boa nota? O que é um bom essay? E essa resposta vai depender muito de, primeiro, que tipo de perfil que você é, não só como estudante, mas como pessoa, e quais são as universidades que você quer aplicar. Então, saindo um pouco desses componentes mais objetivos dos componentes, é mais importante a gente pensar, às vezes, no fits. Então, qual o seu encaixe, como que encaixa, né, o seu perfil com o perfil das universidades que você vai aplicar. Muitas vezes a gente tem alunos muito fortes, por exemplo, a gente tem uma advisor, ex-aluna, a Bela, que estuda em Stanford, mas que não passou em Princeton. E ela tinha um perfil fortíssimo. Mas por quê? Não era um good fit. Então, não é só ter um perfil forte, é ter encontrar aquela universidade que vai dar um match com você, né? Um match das suas atividades, né, das suas essays, da pessoa que você é também, e com a universidade. Então, eles querem ver que você é uma pessoa que vai se encaixar ali, que você vai se sentir bem no campus, que você vai contribuir para aquela ou aquela outra atividade que eles têm, aquele programa que eles têm acadêmico e tal. Ou que talvez você crie um clube lá, que você crie uma coisa nova. Então, isso que eles levam muito em consideração.
Exato. Então, assim, levando em consideração o perfil da Rê, né, Rê? Conta, assim, um resumão, assim, mais ou menos qual é o seu perfil e como que se encaixa em Dartmouth, por exemplo. Sim, então, o meu perfil era muito específico, assim, porque eu tinha interesses bem diversos. Eu escrevi uma personal statement, inclusive, sobre arte, física e educação, que eram meus maiores interesses, né? E foi assim que eu contei sobre mim mesma. Eu acho que Dartmouth era um fit muito forte para mim, por toda a questão do liberal arts, mas também pela questão da comunidade de Dartmouth. Eu tentei mostrar para eles que eu valorizava muito essa questão da comunidade, tudo isso, e outras questões super específicas da faculdade, né? Então, isso contou muito, eu acho. Tanto que Dartmouth é uma faculdade super seletiva, assim, e foi a única faculdade que eu passei também. Eu fui waitlisted em outras 6 universidades, mas fui rejected também por universidades bem menos seletivas, então acontece isso porque às vezes o seu perfil realmente não era o certo para aquela outra faculdade. Então, é Exato. isso, Então, assim. nem sempre é uma questão de, assim, essa é muito difícil, então não vou passar, e essa é muito fácil, eu vou passar com certeza, né? Existe uma estratégia que é um pouco mais complexa do que isso, né? Com certeza. Eu, por exemplo, dei match também com o programa de bolsa que eles têm lá, super específico também, que é o King Scholar, que eles são só 7 King Scholars por ano, então super seletivo, assim. E tentei também mostrar isso a partir das redações, mostrar. Tipo, essa é uma estratégia muito boa também, voltando para os pilares, assim, né? Então, além de falar naquela why Dartmouth, por exemplo, sobre Dartmouth, tentar mostrar nas outras essays, não falando diretamente sobre a faculdade, mas tentar mostrar aspectos que você combina com a faculdade, né? Então, e eu acho que eu fiz isso muito bem nas minhas redações também, que todas elas refletiam um pouco minhas, como que eu posso dizer, minhas especialidades, assim, como que isso refletia na faculdade também. Com certeza. E essa bolsa da Rê era muito voltada, assim... conta um pouco, Rê, assim, para que serve essa bolsa e como ela dá um match em algo que você explicitamente explicou no seu application. Então, a minha bolsa, ela é feita para estudantes de baixa renda de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E eles querem pegar alunos de baixa renda, conseguir pagar tudo para eles, né? Então, conseguir dar tudo que esses alunos precisam para se desenvolver completamente. Então, aí entra a parte financeira. Eu não vou pagar nada para Dartmouth, assim, eles pagam tudo para mim, passagem, visto, computador, tudo. E só que além disso, essa bolsa é muito específica porque eles querem alunos que queiram trabalhar com iniciativas de aliviação à pobreza. Isso pode entrar de diversas formas, assim. Então a gente tem alunos que, sei lá, querem trabalhar com políticas públicas e querem trabalhar, sei lá, como prefeito de uma cidade, sabe? E a gente também tem alunos que querem trabalhar com questão de energia renovável e trazer energia para pessoas que não têm, sabe? Pessoas que querem trabalhar com educação. Então, entram vários perfis nisso. Particularmente, eu falei bastante sobre a questão da educação, né? Isso trazendo uma história pessoal, que também é uma dica minha. Sempre que vocês vão falar que vocês se importam com alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu falei quanto me importava com a causa da educação, quanto que eu queria trabalhar naquilo. Tentem relacionar essa motivação com a história de vida de vocês. Então, eu sempre tentei fazer isso, relacionar os meus interesses com a minha história, porque isso dá uma força muito grande para o que você está dizendo. E, além disso, eu também escrevi uma redação sobre igualdade de gênero e como eu queria trabalhar com isso no futuro e trabalhar para que a igualdade de gênero seja cada vez mais real, né? E acho que foi isso aí. Não, eu me lembro que você falava muito, assim, naturalmente sobre educação no seu application, né? Nas suas redações e nas suas experiências, nas suas atividades extracurriculares. Então, não era nada forçado, né? Era algo natural que você encontrou uma universidade que estava procurando por alunos assim, né? Então, assim, como que você entende, primeiramente, qual é o seu perfil, né? What does that mean, né?
Então, é importante começar com uma pergunta até um pouco assim filosófica, mas que vai além da sala de aula. Então, assim, a universidade, ela é uma pocket, é um sample do mundo, sabe? Então, você pode até se perguntar qual o seu lugar no mundo, sabe? Que tipo de pessoa que eu sou? E o mais importante é saber que tem lugar para todo mundo. Então, assim, a gente fica sabendo dos casos mais de assim, fulaninho inventou a cura do câncer, sabe? Criou um aplicativo e ganhou esse prêmio aqui e ali. E esses perfis são excelentes, mas também tem espaço para gente que não se encaixa nesse perfil. E a ideia é você poder se identificar da forma mais específica possível. Isso a gente bate muito nessa tecla, né? Seja específico, seja específico. Eu sou um líder. Que tipo de líder? E por quê? Qual a sua visão do mundo? O que você sabe? O que daqui para frente você tem vontade de fazer? Mesmo que você não saiba assim, exatamente qual profissão que você quer ter, por exemplo, a Rê não sabia, né? Até não sabe. Às vezes até se forma na faculdade não sabendo, que foi até o meu caso também. Entendeu? E muita gente, isso é o caso de muita gente. É importante entender assim, quais são os seus valores, sabe? E qual é a sua missão. Então, a Rê, ela tinha esse valor da educação. Então, é importante você pensar. Aqui tem alguns links bem interessantes, onde vocês vão poder entender o que algumas universidades, sabe? What we look for, sabe? Quais são algumas das estatísticas das faculdades, sabe? Para vocês entenderem qual é o seu lugar no mundo e como que isso começa a dar um match nas universidades, né? O que elas estão buscando. A gente vai passar aqui por alguns perfis de universidades para a gente tentar entender do outro lado, assim, ok, tem você e do outro lado tem a universidade, né? Quais são os diferentes perfis que existem? Bom, a gente conhece Harvard, todo mundo já ouviu falar, né? Ivy League, taxa de aceitação de 5%, então muito, 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 muito competitiva. É uma faculdade excelente? Mas tem muitas faculdades excelentes que têm uma taxa de aceitação que é maior. Então, muito importante vocês tentarem fazer uma pesquisa bem específica, né? Então, Harvard vai pedir um SAT super alto, o ACT também, o TOEFL também. Então, aqui a gente está falando de questões mais objetivas, né? E o valor vai ser mais ou menos de $80 mil por ano. Emory já tem 25% de taxa de aceitação, mas não significa que é fácil, tá? Até mais ou menos 40% ainda é bem puxado. Então, vai pedir um SAT um pouco mais baixo também, mas nem tanto. Então, se você for ver, é até bem parecido com o de Harvard. O TOEFL também e o custo também. Já Indiana University, que é bem mais, aceita bem mais aluno, né? Então tem uma taxa de aceitação de 79%, vai pedir um SAT um pouco mais baixo, um ACT também, e o TOEFL também, e o custo também é mais baixo, e vai ser excelente para alguns cursos que Harvard não vai ser excelente. Então, por exemplo, engenharia, Indiana University vai ser excelente, Harvard não vai ser excelente. Então, não fiquem presos nesses números iniciais. Então, além desses quesitos, assim, de taxas de admissão, né, e quanto que você tem que tirar nas provas, o quesito de bolsa vai influenciar muito no seu perfil também, o quão competitivo ele é. Então, uma coisa é, ok, quem sou eu no mundo? 2, o quão competitivo é o meu perfil? E 3, qual é a universidade que vai me aceitar? Se você precisa de bolsa, você vai ter que ter um perfil mais competitivo, ou seja, ele vai ter que ser mais, assim, impactante, sabe? Aquelas pessoas que você conhece e fala assim, meu Deus, eu não conheço muita gente assim. Uau, quanta perseverança que essa pessoa mostra ou mostrou em alguma, né, na vida dela, ou quanta originalidade que essa pessoa tem, ou quão criativa essa pessoa é. Então, começa a notar esses termos, sabe? Eu me associo com o quê? Eu sou muito paciente. Isso pode ser um valor extremamente interessante para algumas universidades, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar entender qual a diferença entre scholarships e financial aid. Os scholarships são merit-based, o que significa que eles vão estar baseados
100% no seu desempenho acadêmico, às vezes até desempenho artístico. Então, tem várias categorias de mérito. Esportivo também, que é o mais famoso, né? Aqui no Brasil o pessoal fala muito. Exato. Então, você pode até conseguir pagar pela universidade, mas não importa, eles não querem saber. Você pode conseguir uma bolsa por mérito, né? E geralmente as universidades que vão dar essas bolsas vão ser universidades que não são tão competitivas, então elas precisam dessas bolsas para puxar a galera que é um pouco mais forte, atrair essa galera para a universidade, para aplicar. Geralmente vai considerar só tuition, difícil considerar room and board, né, que é moradia e alimentação, e é um valor fixo. Então, eles vão te dar $10 mil, ou $50 mil, ou 100% do tuition, né, que é a anuidade. E a gente chama de merit-based ou non-need-based. Então, quando vocês forem pesquisar, são dois termos que vocês podem keep a lookout. E, às vezes, eles consideram automaticamente, mas a maior parte das vezes você tem que aplicar separadamente, né? Um extra application material. Às vezes tem uma essay extra que eles querem olhar para saber seu fit específico para aquele programa de bolsa, alguma coisa assim. Às vezes também tem uma deadline específica, né? Então, Emory, por exemplo, é assim, eles têm uma bolsa de mérito que você tem que aplicar, acho que até 1º de dezembro para ser considerado. Várias universidades fazem isso também. É muito o caso das universidades no Canadá também. E até no Canadá tem muitas que você precisa ser nomeado pela sua escola até dia 30 de novembro, aí depois você aplica até dia 1º de dezembro. Então, é um processo um pouco mais burocrático. E aí o Financial Aid a gente vai encontrar mais nas universidades americanas, né? Que elas vão ver, ok, elas querem saber se você pode ou não pagar. E aí algumas delas vão dizer, ok, a gente pode pagar 100% da sua necessidade. Tem outras que vão te dar bolsa financeira, né, auxílio financeiro, mas não prometem poder pagar tudo. Então você pode pensar assim, perfeito, só vou aplicar para essas universidades, né? Mas essas universidades elas vão ser bem mais difíceis de se passar, né? Tem uma taxa de admissão bem mais baixa. Elas sempre vão considerar tuition e room and board, indo até o máximo de 100%, e às vezes até incluindo outras coisas, tipo passagem, né? Como foi o caso da Rê. Geralmente é em quesito de porcentagem, mas às vezes eles falam em dollar amount, e seria need-based se você aplica pelo CSS Profile, que geralmente tem um prazo ali em fevereiro. Aí o Financial Aid você vai enviar alguns documentos financeiros, eles vão analisar quanto que você pode pagar e tentar oferecer uma bolsa que cubra isso, então que faça possível com que você vá, né? Olhando todo o seu histórico financeiro, assim. Imposto de renda, né? E também tentando entender quais são os outros custos que a família tem, né? Então, você tem algum irmão, tem que pagar alguma faculdade para ele, eles levam isso em consideração. Aqui a gente tem uma lista que vocês vão poder acessar depois de algumas universidades que são Need Blind e Need Full Need. Então, são universidades que não levam em consideração a sua capacidade de pagar e elas te prometem cobrir tudo, mas, claro, são só aqui, 8, 9 universidades e são bem mais competitivas, né? Mas tem algumas, por exemplo, Lehigh University, que não é tão conhecida, que é muito boa, inclusive a gente tem uma aluna lá com 100% de bolsa. Então, sempre tem algumas que tem esse perfil. E tem algumas outras aqui também que são Mid Full Need. Não quer dizer que porque a faculdade não é Need Blind, quer dizer, porque a faculdade não é Need Blind que ela não dá bolsas boas, né? Exato. Dartmouth, por exemplo, é uma faculdade que ela é Needware, então ela leva a sua condição financeira em conta quando ela faz a decisão se vai te aceitar ou não, mas mesmo assim passam anualmente muitos alunos brasileiros com bolsas muito boas, então levem isso em consideração também. Exato, com certeza. E tem muitas universidades que não são tão famosas assim, que também são generosas, né? E é até interessante, assim, como estratégia, você pensar pegar uma universidade menos conhecida, né? Até que você não conheça brasileiros,
Porque às vezes eles estão querendo puxar pessoas mais do Brasil, ter um pouco mais de diversidade, né? Então, algo para se levar em mente. Porque às vezes você está aplicando para uma faculdade que é menos seletiva, mas que ao mesmo tempo é uma faculdade pequena, então, sei lá, aceita 400 alunos por ano. E aí se aplicam, sei lá, 30 brasileiros que precisam de bolsa, mesmo que desses 30, 20 sejam super competitivos, eles não vão poder aceitar 20 alunos brasileiros com bolsa. Então, eles vão ter que Exato. aceitar um, dois, três. E aí, tipo, às vezes você tem um perfil super competitivo, mas precisa de bolsa e acaba não passando por causa disso. Então, às vezes, aplicar para uma universidade menor, menos seletiva, que brasileiros não apliquem normalmente, seja muito estratégico. Exato. E nessa linha de raciocínio também, só porque um brasileiro passou numa universidade no ano anterior, não significa necessariamente que você vai passar, porque não é porque vocês são brasileiros, vocês têm o mesmo perfil, né? Sim. Então, a questão do perfil é muito importante. Então, assim, primeira lição da application, não é legal você entender o que as outras pessoas estão passando, o contexto geral, mas no final é mais interessante você prestar atenção no seu perfil, né? E qual poderia ser o melhor match dele. Até porque as faculdades mudam também, né, as suas políticas de admissão. Então, o que Exato. elas querem em um ano, às vezes, nesse ano eles querem, nossa, uma dançarina incrível, sabe? Ou um perfil de uma pessoa, sabe, diplomático, assim. E às vezes no outro ano não, às vezes no outro ano eles querem um brasileiro, sei lá, super bom em engenharia, que queira em robótica, sabe? Então, muda de ano para ano também. Exato. E é por isso, fazendo um gancho aqui com os slides que vocês estão vendo, é por isso que é muito importante vocês terem plano A, plano B, plano C, até mais plano, né? Então, assim, a própria RE não é algo que a gente recomenda aplicar para o mês 20, foram os mês 20 você aplicou? É. Umas 20 universidades, às vezes bate um desespero no final, a gente vai adicionando algumas outras, né? Hoje eu vejo que não foi nem de longe a melhor estratégia, assim, Uhum. porque no fundo você acaba aplicando para umas faculdades que você não tem fit, que, sabe, não iam te aceitar por outras questões de bolsa, de várias outras coisas. Então, não é a melhor estratégia aplicar para tantas universidades assim. Mesmo que pareça que para quanto mais lados você tirar, mais chance você tem, na prática Uhum. não funciona realmente desse jeito. É. Mas é legal aplicar para um número, assim, eu acho que entre 10 e 15, talvez. Uhum. Sim. Um A número gente, bom. 8, 12, 10 e 15. 15 eu Uhum. diria o máximo, né? É. E de você encontrar uma variedade, né? Tanto para o lado competitivo, então não deixe de aplicar para universidades muito seletivas, mas também não deixe de aplicar para universidades que sejam menos seletivas, né? É claro que se você precisa de bolsa, vai ser um pouco mais limitado as suas opções de universidade, porque não adianta você aplicar para uma universidade que não vai te dar a bolsa que você precisa, né? Mas é importante, como a gente está falando aqui, ter plano A, ter plano C. Então, assim, importante você aplicar early decision, importante aplicar early action, importante aplicar para universidades, pode ser conhecidas, mas menos conhecidas também. É importante estar revendo a sua lista à medida que as coisas vão mudando, né? Você tirou outra nota da SAT, ou adicionou uma extracurricular activity e tal. Importante. É importante você ter uma conversa com sua família, realmente, assim, qual a expectativa com relação a quanto eles podem investir, né? Então, não importa o valor, mas é importante entender qual o máximo que eles podem investir. É 0, é 10, é 20 mil, 30 mil, 100 mil, né? Para você entender que isso vai afetar diretamente as universidades na sua lista. E depois a gente tem alguns recursos aqui adicionais também de bolsas que são external, né, que é a Líder de Estudar, Brasa, Empower, que são, na verdade, mais loans, empréstimos. Não é legal contar com essas bolsas, mas é bom como opção lá B, né, para complementar alguma bolsa.
Aqui a gente tem alguns recursos também que vocês vão ter acesso no final do webinar, que tem a ver com outras bolsas para alunos internacionais. Ok, então como que você encontra universidades que ofereçam bolsa, né? Google is your best friend. Eu sei que parece simples demais, assim, óbvio, Google, mas os alunos não usam o suficiente essa tática, que é de você ir no Google, e ao invés de ir no site da universidade e pesquisar, sabe? Vou pesquisar lá o financial aid. Não. É melhor você anotar. Ok. Does Dartmouth College offer financial aid for international students? Então, bota a sua pergunta diretamente ali no Google que ele vai te levar para exatamente dentro do site onde tem aquela informação. E faça isso com todas as suas perguntas, na verdade. Você pesquisa também, por exemplo, scholarship. Geralmente as faculdades têm uma aba de scholarship. Você procura scholarship, international students, daí vai aparecer todas que você é elegível também. Então, é uma opção, é você ver quais que você pode aplicar, porque se adaptam no seu perfil financeiro e tal. Exato. Ou até assim, is Kalamazoo College Needful Need, por exemplo, né? E você pode fazer isso até com relação a ter uma ideia de outras universidades, assim, what are the most innovative colleges in the US, né? Ou em Canada, né? Ou which colleges have the most unorthodox application style, sabe? Por exemplo, Bennington tem uma aplicação que você desenvolve. Ele não usa o Common App e tal, é uma coisa que você, se você é uma pessoa muito criativa, muito ponto fora da curva, é muito mais interessante se aplicar para uma universidade assim, nesse estilo, do que no estilo padrão, que não vai talvez realçar as suas qualidades, né? Então, chega aqui outra pergunta de reflexão. How have you been searching for colleges and financial aid? Ok, então agora a gente vai entrar mais nessa questão do perfil, né? Falando sobre exemplos concretos. Todos esses foram alunos nossos, então são pessoas reais. E é para vocês verem através desses exemplos como mais ou menos que o perfil conta e quais são as universidades que essas pessoas passaram, tá? Então aqui a gente tem uma aluna que o perfil dela era o foco e o fit, tá? Então ela é de um aluno, Então ele era de uma cidade bem pequena, ele tinha um projeto comunitário grande só, então ele não fazia 300 milhões de coisas, só que era um projeto bem grande, ele dava aula de inglês para umas 70 pessoas. Ele tirou 1.240 no SAT, 106 no TOEFL, a nota do TOEFL boa, mas a SAT a gente diria que é baixa, né, hoje em dia. Ele tinha uma área específica de interesse, que era de empreendedorismo, bem específica. A família estava bem envolvida, deu bastante suporte, e ele tinha um excelente gerenciamento de tempo, então ele conseguiu completar todas as etapas da aplicação dentro dos prazos, tá? A aluna número 2, ela tinha muito potencial, mas ela tinha pouquíssimo foco. Então, ela era de uma cidade grande, então ela tinha muitas oportunidades. Ela fazia muitas atividades escolares, mas não se engajava muito com a comunidade, assim, fora da escola. O que tudo bem, mas é só um perfil, né? É só uma escolha, assim. Tirou uma nota boa no TOEFL, mas tirou uma nota mais baixa do SAT. A família não se envolvia e houve muita procrastinação. Então, não fez muita pesquisa de universidade que tinha a ver com o perfil dela, sabe? E não desenvolveu uma atividade, não achou aquela história, aquela narrativa que fazia sentido para ela, né? O que a gente quer dizer aqui? Por exemplo, esse aluno de cidade pequena, ele tem um sonho grande, que é estudar empreendedorismo, ele fundou uma escola de inglês, deu aula para 70 pessoas, e escreveu uma redação no Personal Statement muito legal, sabe? Muito, muito legal. A redação dele até está no nosso site. É um blog post, até se você tiver aí o link. Eu vou mandar o link no chat para vocês, que tem algumas redações bem legais. Tem a minha, a dele, tem de uma aluna de Georgetown, né? Sim. E uma de Stanford, eu acho. Então, vale muito a pena.
Acho que tem o do outro de Dartmouth também. E é legal que vocês vão ver a versão número 1 e a versão final, assim. Então, é importante, assim, saber que existe um processo de desenvolvimento, né? O importante é começar. Às vezes começa ruim, mas começa e depois melhora, né? Como é que foi para você, Rê? Quantas versões você teve que fazer do Personal Statement? Você se lembra? Então, eu lembro que eu parei de contar na 7ª, mas eu lembro que depois também, tipo, chegava uma hora que era muito alguns detalhezinhos, assim. Quando a essay realmente toma uma forma, ela fica mais para detalhes, mas eu lembro que eu fiz 2 personal statements no começo, né? Até a gente chegar, e assim, eu fiz 2, e desses a gente escolheu um e ele ainda mudou bastante. Então, você demora, às vezes, para achar a melhor história para contar a sua trajetória, né? Acho que esse que é o personal statement. E é muito importante vocês pensarem, assim, sobre a história que vocês querem contar. Eu conheço pessoas muito boas, assim, que às vezes elas não passam no primeiro application delas porque elas não contam a história certa. Então, vocês precisam escolher uma história que realmente mostre quem você é. Não precisa Com necessariamente certeza. ser o que mais te defina, sabe? Eu escrevi meu personal statement, Isso. por exemplo, sobre interesses acadêmicos meus, que, sabe, às vezes não é aquilo que eu penso todos os dias, não é a coisa mais importante da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, também foi a história que eu consegui falar dos meus sonhos, dos meus objetivos, da minha família, da minha infância. Então, às vezes, tipo, não é a coisa mais importante da sua vida, mas você consegue falar muito sobre você a partir dela. Acho que é isso que importa. É um assunto que você domina, que de alguma forma tem uma conexão com algo íntimo seu, né? E eu diria até que mais importante que o assunto em si é como você conta essa história, né? Eu tenho uma amiga que estudou comigo, ela escreve muito bem, ela é americana, e ela escreveu sobre um show ao vivo que ela foi. Ela não falou nada sobre sonho, sobre nada, ela só falou sobre a trajetória dela com o pai dela para ir nesse concert. Para vocês entenderem assim o quão fora do comum pode ser, sabe? Mas ela escreve tão bem, ela é tão descriptive que de uma forma indireta eles entenderam, sabe? Não foi assim na cara dela assim, this is why I want to study at Bryn Mawr College. Assim, olha como eu escrevo, olha que é importante para mim, um concert, um momento com meu pai. Então tem muito a ver assim com coisas de autoconhecimento, sabe? Bom, vamos ver então os resultados dessas duas pessoas. Primeiro aluno passou em Babson College Early Decision, né? Então, Decision é muito legal aplicar. Global Scholars Program com 100% de bolsa. E a aluna número 3, ela até recebeu 3 ofertas de admissão, então, assim, foram boas, mas não teve bolsa suficiente. Ela recebeu bolsa muito boa, tá de 40%. Então, muito importante lembrar disso. Mas ela precisava mais, né? Então, assim, tudo também vai depender da quantidade de bolsa que você precisa. Bom, mais 2 casos aqui. Outra aluna, superstar, top 10% numa escola competitiva, notas excelentes, tanto no SAT, Reasoning quanto no Subjects. Ela, assim, aquele perfil mais típico, Olimpíadas nacionais e internacionais, então, quesito, assim, perfil acadêmico muito forte, mas ela também escreveu uma redação muito legal. Até tá no link. Ela que passou em Stanford, ela fala sobre robótica. Então, se você é um aluno muito forte, assim, mais típico, né, é importante você se sobressair nesses outros aspectos mais subjetivos. Então, ela tinha muito perfil forte, assim, proatividade e liderança, assim, that was her jam, sabe? E outra aluna, missão pessoal, tinha um perfil diverso, excelente performance acadêmica, mas também tinha um portfólio artístico, então 2 componentes que eram bem, bem peculiares, porque eles eram bem diferentes e tão fortes quanto, né? Era física e artes. Tirou notas super altas também nas provas, tinha um engajamento comunitário super forte, fundou um projeto de empreendedorismo feminino, fez um programa de verão nos Estados Unidos, e tinha uma missão muito clara com uma universidade que deu match. Não sei se vocês já adivinharam quem é a pessoa número 2, mas temos aqui a nossa Rhea, que passou para Dartmouth King's Scholar, 100% de bolsa, e a Bella, que passou em Stanford com 94% de bolsa. Então, assim, você vê 2 perfis extremamente diferentes,
sabe? Não sei se a Bella teria passado em Dartmouth, não sei se a Rê teria passado em Stanford. Mas não importa, a questão é encontrar aquela universidade que você vai poder thrive, que vai ser seu tipo, playing ground, sabe? Então, é isso aí. Outra pergunta também, então, when push comes to shove, what will keep you going, né? A gente sabe que é um processo bem puxado, então é importante manter a motivação não só agora, mas no momento quando tudo estiver pegando fogo. Então, isso faça ser uma reflexão sobre por que você está querendo fazer isso, né? O que é mais importante para você, o que você quer realmente. O application é um processo que pega muito, assim, na sua motivação pessoal, eu acho, porque por ser um processo muito subjetivo, a gente tem muitas dúvidas, né? E não é que nem um vestibular que você vai lá e faz um simulado e você sabe onde que você tá, né? Você não faz ideia de onde você tá. Então, isso que é muito difícil. Mas eu diria para vocês também sempre terem em mente os objetivos de vocês, muito claros, assim, e não perder isso, sabe? Estudar fora é um sonho muito, muito difícil, muito desafiador, e não dá para mentir e falar que não é. Mas, ao mesmo tempo, também, tipo, só a coragem de fazer o application, assim, vocês já deveriam se sentir muito bem. Você aprende muito, muito, né? E, assim, o fato de uma pessoa... obrigada, Fernando. E o fato de uma pessoa muito forte, assim, do seu lado passar ou não passar, não significa que você vai também passar ou não passar, sabe? Então, eu sei que é difícil, mas tentem não se comparar às outras pessoas, porque tem gente que tira nota muito mais alta e não passa para uma universidade e outra pessoa passa, né? Eu me comparava muito, muito, e isso não é nada saudável, assim. E no final, não quer dizer nada, porque, por exemplo, eu me comparava com uma menina e ela é incrível, assim, ela também aplicou para engenharia. E eu falava, nossa, qualquer universidade que essa menina aplicar, ela vai passar, e eu não. E aí, no final, ela passou para uma universidade muito boa, que eu não passei, e eu passei para Dartmouth, que ela não passou. Então, para vocês verem que tem perfis diferentes, né? E como que isso acontece no application. Não adianta se comparar, porque você não sabe. Talvez você saiba uma extracurricular da pessoa, talvez você saiba uma nota da pessoa, mas você não sabe quem é a pessoa, você não sabe o perfil inteiro, o application inteiro dela. E essas nuances fazem muita diferença. Total. E muda muito assim, né, de ano para ano, porque as pessoas que estão aplicando mudam, né? Então, sempre tem. Importante lembrar que sempre tem um quesito que a gente não controla, infelizmente, né? Então, o importante é você dar o seu melhor, maximizar as suas chances e também, se você não for aceito, não significa que você tem um perfil ruim ou que você não vai, talvez, conseguir fazer um mestrado, ou aplicar até de novo, né, num gap year. Porque essas coisas mudam de ano para ano mesmo. Ok, então o que vocês podem fazer depois desse webinar, né? Como que vocês podem começar a se alinhar antes da gente ir para o Q&A? Vocês podem fazer uma lista do strengths and weaknesses mais um action plan, né? Então, o que isso quer dizer? Assim, por exemplo, meu ponto forte pode ser que eu tenho uma nota muito alta no SAT e que eu tenho uma história muito legal para contar no personal statement, que era o dia que eu conheci o meu ídolo em Los Angeles, mas acabou que ele me decepcionou, eu aprendi sobre, sabe, mais importante olhar para si, não olhar para outras pessoas, sabe? Eu que sou o herói, eu descobri que eu quero o herói da minha vida, sabe? Assim, um negócio meio assim. E o weaknesses pode ser, eu não tenho cartas de recomendação muito boas, porque minha escola é muito complicada, etc. Ou eu não tenho uma atividade que seja muito bem desenvolvida. Aí você vai fazer um action plan. Ok, como que eu vou fortalecer meus pontos fortes, sabe? Como eu vou dar uma luz maior neles e como que eu vou melhorar meus pontos fracos. Então, assim, meu ponto fraco da escola, vou falar com a escola com antecedência, eu vou ajudar a escola dando os materiais de sample, sabe? Então, tem coisas concretas que vocês podem fazer para facilitar isso. E aqui a gente tem um exemplo, tá? Que sempre vão ser super, super, super específico. A Rê sabe que eu era uma chata, né, no application, seja mais específica, seja mais específica, seja mais específica.
né? What does this mean? Why? Sabe? Por exemplo, I have poor test results. O seu action plan não pode ser I will study harder, porque isso não é mensurável. O que é? Eu vou estudar mais. Tá? Qual mais? Por quanto tempo, sabe? Então, você quer algo que você possa dar um check, né? I will hire a tutor, dá para fazer check. I will plan to take the SAT 3 times with an end goal of 1400. Então, às vezes, esse plano pode até mudar, mas é importante vocês terem um ponto que é atingível, tá? Depois, make a list of your extracurricular activities, de mais significativo para você, para menos. Então, não pense assim, o quão, sabe, flash, pense mais assim, o quão que isso significa para mim. E tenta pesquisar a universidade que seja do seu perfil. Então, se você é um perfil super holístico, pesquisa universidades desse tipo, aí tem o Big Future que você pode usar, tem o Niche, que é muito bom também, tem o College Vine, que é muito bom. Vai ver se ela consegue, né? Talvez ela consiga botar no chat para vocês. Vocês podem ir escolhendo assim, eu quero uma universidade pequena, só para mulheres, na Califórnia, que tenha astronomia e Quidditch, por exemplo. Vai um perfil aí. E aí, voltando aqui um pouco, então, a gente falou aqui, né, nesse primeiro passo de fazer uma lista de Strengths and Weaknesses e Action Plan, e a sessão comigo que a gente vai estar fazendo o sorteio no final do webinar, que vai ser daqui a pouco, vai ser para realmente fazer uma identificação do seu perfil, fazer uma lista de Strengths and Weaknesses e fazer um Action Plan, tá? Mas para quem está querendo entender um pouco melhor sobre os nossos programas, como a gente ajuda os nossos alunos, a gente tem 2 programas principais, o Aplica Prep, que é para alunos do 3º ano e do Gap Year, e o Júnior, que é para alunos do 9º ano ao 2º ano, então mesmo se você é mais novo, você pode começar a se preparar. No Aplica Júnior é mais importante a gente fazer o desenvolvimento do seu perfil, né? Começar a estudar para as provas, entender quais são as atividades extracurriculares que se deve desenvolver, enquanto que no Aplica Prep tem um componente disso também, né? Então, a gente ainda desenvolve um pouco, mas é mais assim, planejamento estratégico. O que você tem, como que a gente pode maximizar isso, sabe? Demonstrando da melhor forma do application. E aí o PrEP dura mais ou menos entre 8 e 16 meses, de 20 a 30 sessões, e com 8 horas de revisão. O Júnior é um pouco, às vezes é tão longo quanto, mas é um pouco menos sessões, elas são mais espaçadas, 2 horas de revisão. E é sempre uma sessão que você vai ter com uma orientadora durante 1 hora, com material didático, não é só... É diferente de mentoria, né? Mentoria é muito legal, que é baseado mais em experiência pessoal, mas aqui a gente tem esse componente de mentoria, mas também, assim, um breakdown, exercícios, tarefa de casa e tudo mais. Esses 2 programas são pagos, a gente tem um programa de bolsas, não está ainda confirmado para esse ano, mas se a gente está querendo oferecer novamente, se a gente oferecer, vai ser mais ou menos em julho, e é para quem tem necessidade financeira. Então, todos os nossos programas, vocês podem dar uma olhada aqui em mais detalhe depois, mas eles incluem acompanhamento em todas as etapas da aplicação e desenvolvimento em todos os componentes. A Karen já quer. Legal. Perfeito, eu vou te falar como você pode entrar em contato com a gente, se você tiver interesse. Então, cronograma de tarefas, atividade de autoconhecimento, como desenvolver o seu perfil extracurricular e como escrever no application, lista de universidades, desenvolvimento e revisão de redações, tanto a personal statement quanto a supplements, apoio com documentação, bolsa, entrevistas, portfólio artístico. Então, eu trabalhei diretamente no portfólio artístico da Rê, atenção dedicada via e-mail entre as sessões, e office hours também que a gente tem. Ok, então a gente vai agora pausar para o nosso Q&A. A gente já deu aqui 1 hora de webinar, então vamos ficar mais aqui uns 10 minutinhos e depois a gente vai para o sorteio. A gente tem bastante pergunta, eu anotei todas e vou começar a falar. Peraí, que acabaram de mandar uma pergunta aqui no chat. Vou por ordem, então vou falar as primeiras antes. O Fernando perguntou, uma dúvida que eu tenho. Eu já estou nos Estados Unidos estudando psicologia atrás de um AA,
mas eu quero fazer a transferência para um mestrado. Vocês ajudam nesses quesitos de transferência para a graduação? Infelizmente, de transfer a gente não trabalha. A princípio, não trabalhamos, porque se você precisar de bolsa, aí é muito difícil transferir. Então, eu não entendi porque ele falou de transferência para mestrado e depois falou de transferência para graduação. Não poderia ser para um mestrado, porque a maioria dos mestrados eles vão pedir um Bachelor of Arts, né, um BA. Então, o Associate não daria, teria que transferir para um programa de graduação. Você já tem o Bachelor do Brasil. Sim. Sim, se você quiser aplicar para o mestrado, se for em ciências sociais ou humanas, a gente ajuda sim. E daí, deixa eu ver. Próxima pergunta. A Manu perguntou: eu ia falar que quando você entrega o seu histórico escolar, você também entrega um contexto sobre ele. Por exemplo, minha escola é uma das melhores da região e é muito difícil ter notas acima de 9. Queria saber se esse contexto realmente existe. Com certeza. Então, no caso, você está falando do School Profile, né? Que é um documento extra que você manda. E aí você fala sobre tudo da sua escola, assim, a história dela, o que eles oferecem, aulas, tamanho. Tudo isso também fala como o grading system, né? Que é como que eles dão as notas. Eu tive uma experiência pessoal com isso. Eu tinha muita preocupação com isso quando eu estava aplicando, porque meu GPA, né? Era 8, que muita gente considera muito baixo. Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha esse mesmo contexto que você, que a minha escola era bastante competitiva, e mesmo com um GPA de 8, eu estava ali no top 10%, então eu expliquei isso para eles, e dá certo, porque é isso. Tem escola que tirar 9 é fácil, escola que tirar 9 é muito difícil. Na verdade, é pior se você estuda numa escola que não é tão competitiva, não é tão puxada e tira notas, assim, sensacionais, né? Sim. Com certeza. Manuela... pode falar. Foi mal. Só para complementar aqui, por exemplo, aí aqui no Aplica a gente tem um template do School Profile, por exemplo, aí a gente trabalha com você para tentar entender, assim, quando que você vai dar esse documento para a escola, quem que tem que preencher, qual é o prazo, né, interno, para que eles passem para você traduzir, para eles depois anexarem no Common App. Então, tem vários passos aí para entender melhor. Tá. A Emanuela perguntou o que as universidades pensam e qual a diferença entre early action e regular action. Eu acho que ela quis dizer early decision e regular decision, talvez, porque eu nunca ouvi falar de regular action. Deve ser assim, early action, early decision ou regular decision, né? Sim. Bom, o que as universidades pensam? Uma excelente pergunta. Se a gente soubesse assim, realmente a resposta dessa pergunta, aí a gente estaria todo mundo, não teria o processo de admissão. Mas eu entendi o que você quer dizer, assim, como que a gente entende o que uma universidade busca, né? Primeiro, assim, o lugar mais óbvio é no site da universidade, mas aí você pode também passar a seguir a universidade no Instagram, ver que tipo de coisa que eles postam, né? Às vezes eles até falam no site o que eles buscam no aluno. E tem um site do Niche, que é muito legal também, que ele diz o perfil dos alunos. Então, é um site que pega a opinião... deixa eu pegar aqui. Pega a opinião dos alunos, por exemplo... Então, é bem autêntico, não é algo assim de marketing que a universidade está postando, né? Você consegue entender. Então, por exemplo, eu vou postar aqui de Bennington, né? Aí você pode ver, esses alunos são o quê? São quirky, são very academic, é muito competitivo. Por exemplo, Reed é conhecido como sendo uma universidade super, mega, vibe, tranquilona, sabe? Bennington tem muita gente criativa, Stanford tem muita gente de tech. Então, você pode usar esse site do Niche, pode usar o Big Future, do College Board. E pode também achar o do College Vine, ele tem muito legal. Aí tem assim, você pode pesquisar a lista universidades,
com alunos mais criativos, né, ou inovadores. Aí, por exemplo, aí o Chicago é uma universidade assim. E aqui também não aplica assim, pela nossa experiência, a gente já conhece alguns perfis de umas universidades, né? Então, à medida que você vai pesquisando, você vai entendendo um pouco melhor. Você quer falar da diferença do Early Action, Early Decision? Claro, então, primeiro tem a diferença entre o early e o regular, né? O early é você aplicar antes, então, enquanto o deadline do regular é ali 1º de janeiro, 15 de janeiro, geralmente, no early você aplica 1º de novembro ou 15 de novembro, mais ou menos. E aí você recebe o resultado antes e tal. E por que nem todo mundo faz isso, né? Em tudo. Porque o early geralmente você aplica para uma universidade ou menos universidades. Principalmente o Early Decision, que é uma opção que você aplica em novembro antes para só uma universidade. E aí você assina um contrato com aquela universidade e fala para ela, olha, se eu for aceita, eu vou para essa universidade e não vou mais aplicar para nenhuma. Então, é realmente um contrato que você assina, que você não pode quebrar, né? A menos que você não receba uma bolsa que você consiga ir, mas aí é outra história. E aí, se você passar, você vai. E o Early Action, você aplica antes também, mas você só recebe o resultado antes, você não é obrigado a ir. Geralmente, são universidades mais públicas estaduais que oferecem essa opção de Early Action. Aí, algumas universidades mais competitivas, que é o caso de Harvard, Stanford, Princeton e Yale, eles oferecem a opção de Restrictive Early Action. Então, você só pode aplicar ele para elas, você só pode aplicar ele para aquela uma. Então, você não pode aplicar ele para Stanford e Princeton. E só que se você passar, você não é obrigado a ir. Você ainda pode aplicar regular para outras universidades. Então, o Early Decision, como vocês já podem imaginar, que é essa opção que se você passar, você é obrigado a ir, é uma opção que dá muito mais segurança para a universidade que você está indo, né? Porque eles sabem que você vai para lá, então eles sabem que realmente tipo, você não vai negar eles para ir para outra universidade. Então, geralmente você tem mais chance de passar aplicando Early Decision. Geralmente a taxa de aceitação das universidades é mais alta com Early Decision e é uma estratégia assim excelente se você quer ter mais segurança no application e se você tem certeza que aquela é a sua dream. Que nem falaram no chat, nossa, minha dream é Dartmouth. Dartmouth, por exemplo, é uma universidade que valoriza muito quem aplica Early. Então, todos os anos eles aceitam muitos brasileiros em Early Decision porque eles gostam de ter essa segurança, assim. Então, mais ou menos isso. A única. Então, a gente sempre recomenda aplicar early, porque é sempre bom. E também que se você passa, você economiza muito, porque você não tem que aplicar para outras, né, universidades. A gente teve um outro aluno que passou early em Dartmouth também, o Bernardo. Mas é importante você estar preparado, então não vale a pena aplicar se você realmente não tiver com todos os materiais bem redondinhos. Eu não apliquei, eu apliquei regular, eu apliquei early action para Yale só, porque eu não tinha certeza de uma, assim, que eu queria ir. Às vezes pode ser legal, mas é aquilo. Eu sabia que se eu aplicasse early decision, ia ter muito mais chance, assim. Eu vou passar para a próxima pergunta, que é da Mari. Meninas, vocês têm alguma opinião formada sobre a questão do test optional policy para a Class of 2025? Não, 2026? Acham que este ano a política ainda vai continuar? Sim, com certeza. Tem muitas universidades que estão test optional. E a gente teve uma aluna que passou para Dartmouth e não submeteu testes. Então, assim, realmente, eles nunca mentem, assim. Se a universidade diz que eles não vai machucar o seu application, não vai machucar. Porém, isso é menos uma coisa que você está mandando para a universidade para mostrar quem você é, né? Então, assim, significa que eles vão botar mais foco nas outras coisas que estão no seu application. Então, assim, se você não tirou uma nota muito boa, não tem como fazer a prova, só se certifica de que você tem materiais bem legais, sabe? Que eles vão ganhar um pouco mais de peso. Que as provas eles analisavam o contexto acadêmico, né? Então eles vão dar um pouco mais de peso
para as outras coisas acadêmicas, que vão ser, por exemplo, as honors, as suas notas da escola, as cartas de recomendação, porque eles querem tentar entender o que eles entendiam com as provas por esses materiais. Então, às vezes pode ser muito positivo você não enviar. Às vezes você não é a pessoa, por exemplo, que vai bem em prova. Conheço muita gente super inteligente que não vai bem em prova. E você tem que tomar vantagem disso. Às vezes você é tipo a primeira da sua turma, sabe? Mas você não consegue bem no SAT, o tempo é muito curto e tal. Então pode ser muito positivo para você. Eu, por exemplo, eu achei que o meu SAT fez muita diferença, porque, como eu falei, minha nota era um pouco mais baixa, e eu achei que, enviando o SAT, eles iam entender que, mesmo sendo uma aluna muito boa, minha escola era muito competitiva. Então, para mim, por exemplo, eu acho que foi uma coisa que fez diferença, mas eu acho que, no geral, assim, o SAT também não faz tanta diferença, e esse ano, assim, muita gente passou sem prova, inclusive vários alunos do Aplica, passaram para Babson, passaram para Tufts, né? Para vários, então... Connecticut College, eu tive uma aluna que ela não tirou nota alta na prova, mas ela tinha AP, ela tinha notas boas no AP, e notas boas na escola também. Então tem que ver tudo o contexto, sabe? Desliguei meu microfone. Tá. A Karen falou, não sei se tem a ver com o assunto, mas hoje recebi a notícia de que passei no vestibular e vou matricular para começar em agosto. Mas meu sonho mesmo é ir estudar fora. Acham que vale a pena começar e pedir um transfer ou fazer o application normal? Não faça transfer, não vale a pena. É um processo muito chato e você praticamente não tem acesso à bolsa. Mas assim, tem que só tomar cuidado, porque tem umas universidades que não aceitam, não te aceitam se você estudou em outra, né? Mesmo que tenha sido no Brasil. Então, o que você pode fazer é enviar um e-mail para as universidades que você tem interesse e explicar a situação, falar que você começou a faculdade, que você fez, tipo, menos de um semestre, assim, e que você quer aplicar como first year student porque você não quer passar o crédito. Essa é uma coisa muito importante dizer. Porque muitas universidades falam que se você fizer um semestre, você tem que aplicar como transfer, porque eles acham que você vai querer pegar o crédito da sua faculdade no Brasil e levar para lá. Mas deixe bem claro que você não quer passar o crédito e ver o que eles respondem. Eu conheço pessoas que aplicaram nessa situação e tem várias universidades que aceitam, assim, essa questão. Uma boa pergunta. A Monique falou, eu tenho uma dúvida. A minha escola é uma escola pública estadual, entretanto, uma escola muito diferente, com metodologia de aprendizagem cooperativa, já recebeu prêmios e reconhecimento tanto nacional quanto internacional. Eu me identifico muito com a história da minha escola, da minha comunidade. Inclusive, o meu maior objetivo é voltar para contribuir, pois acredito na educação como uma forma de transformação de vida. Minha dúvida é, como eu posso mostrar isso no meu application? Não, muito, muito, muito legal, ainda mais se ela já foi reconhecida e é algo que é bem diferente, né? Fora do padrão, isso é sempre bom, porque é uma forma de se destacar. Você pode demonstrar isso em vários lugares. Então, primeiramente, assim, o lugar mais óbvio é no perfil, no school profile, né? Perfil da escola, isso tem que estar bem claro. Às vezes, até as suas cartas de recomendação, seus professores formam assim. A carta do coordenador, né, vai poder falar, nossa escola é assim, e a fulana, essa aluna se integrou à comunidade dessa maneira, então essa é outra forma. E fora isso também, se algo que é tipo, muito importante para você, pode até ser um tema de uma redação, por exemplo, às vezes até do personal statement. Tá. E temos uma última pergunta super específica sobre Dartmouth, que é: oi, eu tenho uma dúvida específica sobre Dartmouth. É da Yasmin. O jornal de Dartmouth é um jornal estudantil pelo qual me interessei muito e eu gostaria de saber se os alunos freshmen já podem se engajar nele, ou se ele, como tantos outros projetos como Political Society, é restringido para quem já está lá faz um tempo. Então, Yasmin, qual que é o The Dartmouth que você está falando?
Porque, assim, depende muito da atividade, algumas realmente são restringidas pro sophomore year e acima, né? Mas, em geral, tem muita atividade para freshman, assim, muitas mesas. Você pode se envolver com pesquisa, por exemplo, acadêmica, logo no início da graduação. Você pode entrar em vários clubes e tal. Não sei qual a sua área de interesse, mas tem vários assim. Eu não sei responder isso especificamente. Eu sei só da People, Places and Finds, que na real é um blog, mas do The Dartmouth eu não sei especificamente. Mas é isso, eu acho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Mariana falou: tenho quase 5 anos de gap, como descobri isso agora, essa oportunidade está fora, já estou numa faculdade, mas quero graduar em outro curso. O que vale mais a pena, aplicar para community college e depois college, ou aplicar para college university direto? Não tenho GPA bom e nem counselor, caso de recomendação também não. Mariana, acho que você não vai gostar da minha resposta, mas não é desesperançosa, tá? Eu acho que assim, tem uma possibilidade de você estudar fora ainda, só não acho que vai ser com graduação. Também vai depender muito, assim, se você precisa de bolsa ou não. Se você não precisa de bolsa, você pode tentar um community college e depois tentar transferir, mas nem todas as universidades, porque você já deve ter o quê? Uns 23 anos por aí, então você já vai ser considerado um mature student, né? Então, 22, então não são todas as universidades que vão te aceitar como first year student, então teria que ver especificamente quais universidades te aceitariam, assim. E aí, no caso, aí você vai diretamente com essas universidades, né? Ao invés de ir para um community college depois transferir, né? Mas o que eu recomendaria, assim, de termina o curso que você está fazendo no Brasil e depois tenta fazer um mestrado lá fora, até às vezes um doutorado, porque nem sempre, dependendo da sua área, nem sempre essa ligação precisa ser direta, assim, fiz história, tem que fazer um mestrado em história, né? Acho que é mais nas exatas e que isso fica mais difícil. Eu falei pra gente fechar as perguntas, aí a gente pode responder as que já mandaram. O que você acha? Pode ser? No Instagram. Não, no chat. Sim, sim. É porque mandaram antes de eu falar isso aí. A gente responde. Tá. Com certeza. Mandaram uma: faça ensino médio técnico. Isso pode me ajudar no meu application, ou até mesmo me ajudar quando eu entrar na faculdade, pular algumas disciplinas. Eu sei dessas. Ela, assim, como o técnico faz parte do seu diploma do ensino médio, ele não vai contar como uma extracular ou nada além disso, sabe? Porque vai ser considerado realmente como seu ensino médio. Então, você tem que fazer aquilo porque é obrigatório para sua escola, para o seu diploma. Porém, pode ser algo muito positivo quando você estiver aplicando para algum curso que seja parecido e tal. Às vezes, se você fez algum projeto com esse técnico também, pode ser algo bem positivo. Mas não dá para você pegar crédito na faculdade pelo diploma técnico. E é isso. Uhum. E perguntaram também: se você aplica para a mesma universidade no Gap, é comum eles compararem a sua aplicação do regular e do Gap? Do regular e do Gap? Eu não tenho certeza. Eu acho que assim, não prejudica. Eu sei que não prejudica se você não passou no ano anterior, porque tem muita gente que não passa no primeiro ano e aí passa no segundo, né? A verdade é que não sei se você diria algo diferente, mas é difícil saber. Mas isso não deveria ser se eles se comparam ou não comparam. Uma coisa é certa, assim, você tem que ter evoluído, né? Eles podem olhar, é questão que eles têm acesso, eles podem olhar ou podem não olhar. Então, a sua aplicação tem que estar diferente. Então, pelo que eu sei, as faculdades falam que não olham. Então, esse é um ponto, assim, mas na prática a gente não sabe se eles realmente pegam ou não. Mas eles falam que não olham.
Na prática, tem vários casos de alunos, é bem comum alunos não passarem no primeiro ano, no terceiro ano, né, direto do ensino médio, passarem no gap year. Então, é claro que você tem que mostrar um desenvolvimento pessoal e acho que principalmente extracurricular também maior, e isso que é importante, né? Então, você mostrar. Às vezes, você não precisa nem ter uma extracurricular nova, sabe? Mas só o fato de você ter Uhum. muito mais a fundo da que você já tinha, às vezes faz muita diferença, desenvolver mais suas redações. Então, às vezes você nem precisa também mudar o assunto da sua redação, sabe? Mudar o tópico, mas precisa mudar muito a maneira como você escreve, né? O approach mesmo para aquele É. assunto. Então, realmente aplicar de novo, você tem que pegar, olhar o seu application, ver o que você pode mudar. E também uma coisa que é muito real é que ao longo do seu gap year você muda muito. Então você vai passar por algumas experiências pessoais e acadêmicas que vão te fazer evoluir. E às vezes pode ser que no início do seu gap você olhe para o seu application e fale, nossa, isso é totalmente eu. Mas depois você olha para o seu application do ano anterior e fale, nossa, como eu mudei, vou mudar tudo isso também, Uhum. entendeu? Então, conta bastante isso. Uma coisa importante, assim, se você tirou um gap year, eles querem ver que você usou esse tempo para algo realmente produtivo, né? Então, assim, você fez um curso novo, ou trabalhou, ou viajou, não agora, mas assim, em outra época, ou você pegou uma atividade sua extracurricular e expandiu, né? Então, tem que ter um desenvolvimento, né, nesse período. Tá, então vamos para o sorteio. Então, tirando eu e a Lúcia, a gente está em 16 aqui. Show. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês. Eu vou sortear aqui um número. Se você quiser que eu compartilhe a tela, acho que você acha melhor, Lúcia. Pode ser que aí a gente vê em tempo real. A gente consegue, acho que a gente consegue compartilhar ao mesmo tempo, mas eu acho que eu tenho que te aprovar, peraí. Vê se você consegue compartilhar agora. Não vai dar, vai dar para ser ao mesmo tempo. Mas tudo bem? Tudo bem. Tá. Vou compartilhar aqui. Então, vocês estão vendo, é um número entre 1 e 16. Sortear agora. Tá. O número foi 10. Então, vou parar de compartilhar aqui e vou contar. Isso é que não dá para compartilhar minha própria tela do Zoom. Sim. Mas, então, eu vou contar aqui. A primeira é a Agatha. Tá por ordem alfabética, né? Então, fica mais fácil. Primeiro é a Agatha, depois o Christian, Duda. Fernanda, Raziel. Eu vou contar, porque eu tô. Não, fica Tô tranquila, pode confusa. contar e só falar. Tá. Vou contar aqui também, só para a gente dar um match. Acho que eu já. Quem que apareceu Tá. aqui? Foi a Mariana. Sem ser, tem duas, né? Aí Tá. foi, sem ser a Mariana Souza, só a Mariana, né? Isso. Parabéns, Mariana! Você tá aí? Você vai ter uma sessão com a Lúcia Eu individual. tô. Oi, Mariana, parabéns! Ai, mas eu fui aqui que perguntei dos 5 anos que faz que terminou o ensino médio e tal, então não sei. Tá, não. A gente posso ver as opções com você de Mature Student ou mestrado. Ai, legal. Ai, tô feliz. Obrigada. De nada. Parabéns. Obrigada. Qual o seu e-mail? A Rê deve ter anotado, mas assim, só pra gente Manda certificar. no meu. Tipo, manda uma mensagem privada pra mim com seu e-mail. Tá. Você quer voltar a compartilhar a tela, Lúcia, pra gente continuar? Parabéns, Mariana. Sim, peraí aqui. Só pra gente encerrar.
Uhum. Bom, mas também queria avisar para todos vocês que estão aqui, que ficaram até o final, que vocês também, quem quiser saber mais sobre os nossos programas e pacotes, vão ter um desconto exclusivo de 10%. Então, não ganharam uma sessão aí gratuita, mas ganharam 10%. E aí, assim, como que vocês podem entender mais sobre os nossos programas ou conseguir um orçamento e tal? Vocês podem ir nesse link que está aqui, aplicaprep.com. Não tem um BR, perdão, pessoal. Eu vou botar aqui no chat. É só. Eu botei o link lá em cima, eu vou colocar de novo. Show, obrigada. E aí vocês respondem um formulário, e vocês vão botar o seu nome, né, algumas experiências e tal. Aí no final vocês vão poder marcar uma conversa comigo de 30 minutos, sem compromisso, e a gente conversa um pouco mais, eu vejo o que você está buscando, e aí eu explico como que a gente te ajudaria. Então a gente trabalha, cada caso é um caso, né? Então a gente trabalha com cada aluno de forma super personalizada. Então, aí a gente monta um pacote, um programa específico para você, aí o valor muda de pacote para pacote, né? E aí, se você não pode pagar nada, nada mesmo, se a gente lançar de novo, a gente tiver o nosso programa de bolsas, vai sair no Instagram, né? Talvez em julho. Então, fica de olho. A gente pode mandar uma mensagem para vocês também, se vocês tiverem se inscrito e tal, quando lançar, avisando. Uhum. E aí a gente tem um WhatsApp também para dúvidas. A gente vai ter um e-mail. A gente bota no e-mail. Sim, a gente vai ter o e-mail de vocês, mas aí se vocês forem marcar alguma conversa e tal, falem que vocês vieram pelo webinar, que vocês ganham esse desconto legal. Exato. E é isso, né, Lúcia? É isso aí. Obrigada a todos por terem vindo. Obrigada, Rê, por ser a nossa moderadora e guest of honor. E boa sorte. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Tenham uma boa noite. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite para vocês. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, Lúcia. Tchau, Rê. Um abraço. Abraço. Uhum.